Bem com o Pão. Voltamos, irmãos, aqui agora para o nosso último bloco hoje do programa de Bem com o Pão. Estamos aqui falando com esse casal que já está esperando o herdeiro aí, ou a herdeira, a gente ainda não sabe, a gente, tudo surpresa, né? Sharon, nós estamos aqui através dessa programação que nós temos de rádio. Tem saído sempre, toda semana agora, temos tido mais uma coisa para aguçar a nossa busca, né? Dar aquela aguçada, dar aquele sentimento de responsabilidade. Gente, é a dica da semana, né? Sai no quadro, é um dos quadros do programa Novas do Reino, que é de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, na Rádio Menorá, e também pelo YouTube, e também pelo Facebook, e assim vai também, graças a Deus, né? As programações estão assim. Então, a dica da semana tem dado várias. E uma das que passou, não faz muito tempo agora, é o Partilhando as Nossas Fraquezas. Que já está aqui, a Sharon, já vi que ela foi atrás do material, buscou a mídia, agora vou lá para poder partilhar um pouquinho mais. Vamos partilhar do conhecimento ou das fraquezas, Sharon? Vamos partilhar dos dois. Porque, como diz já o seminário, então eu queria partilhar algo com os irmãos, né, na programação, que talvez esteja sendo o problema de alguns irmãos. Quando o irmão convidou nós, então, para participarmos desse programa, né, a gente fica logo se perguntando o que eu vou falar, né? Quais os materiais que eu vou apresentar. E eu me dei por conta desde a última vez que a gente fez o de Bem com o Pão, que já faz uns 2 anos, eu acho, eu acessei pouco material, assim, do início ao fim, né? Porque, como eu falei anteriormente, eu tenho dificuldade de leitura, então eu leio 2, 3 capítulos e abandono um livro. Daí tem outra dica, eu leio 2, 3 capítulos e abandono, e assim eu vou lendo, mas nunca termino a leitura, né? Nunca recebo ali, então, toda a informação que Deus quer me passar. E me bateu assim um desespero, né? Falei, agora o que eu vou fazer? O que eu vou falar, né? E sabe que eu tô falando de algo natural, né? E aí Deus começou a me trazer, assim, da minha displicência, né? De como estava sendo desregrado, assim, a minha busca, né? Porque a gente busca. Sim, a gente trabalha com a palavra, como nós estávamos conversando aqui nos bastidores, para te fazer uma programação, tu tem que estar ligado na programação dos outros programas, porque tu tem que ter um conteúdo para apresentar, então tu tem que estudar, né? E eu sou por trás dos bastidores, né? Mas eu também acabo tendo que procurar alguma coisa. E a gente ouve as ministrações ao vivo, e a gente, então, participa dos grupos familiares. Enfim, a palavra a gente está recebendo. Mas aquela diligência, né, de pegar... A dica da semana é dada justamente para isso, né? Para que a gente tenha um compromisso, porque às vezes a gente precisa de uma manivela, né? Que a gente tenha um compromisso de acordo com o que o Ministério da Palavra está recebendo de Deus, que está faltando em nós ali, ou que precisa ser resolvido, né? Então, vem a dica da semana. E muitos dos irmãos talvez não participam do De Bem com o Pão quando são convidados, ou de qualquer outra programação, com esse mesmo medo que eu estava. De vou falar o que se eu sei que eu não estou buscando como devia. Não que eu não esteja buscando nada, mas como devia, né? Então, digo para os irmãos que eu recebi de Deus, assim, de que eu precisava, então, até porque tu tá num grupo familiar, a tua ovelha nova te pergunta, tu busca essa dica que o irmão fala? Isso, tu lê esses livros que ele manda a gente ler, né? Porque tem gente que é muito incrédula, assim, então ela vai ver se tu faz, né? Porque tu ali está sendo usado como o líder da pessoa, né? E ela quer ver se tu segue aquilo ali. E aí eu naturalmente comecei a pensar sobre isso, né? Mas se um novo me pergunta, mas se um irmão me pergunta, mas se o meu presbítero me pergunta, né? E aí depois eu recebi de Deus assim, mas eu tô te perguntando, né? Tu lê? Tu ouve? Tu faz aquilo que é determinado? Não. Crê que sou eu falando? Então eu fui atrás disso, né? E esse seminário que tem 3 mensagens, né? É um box de DVD, então, com 3 CDs, uma mensagem por CD.
E ele traz justamente sobre isso, que a gente encobre as nossas transgressões. E isso vai fazer com que a gente jamais prospere. A gente está servindo a Satanás, né? Eu estou me expondo agora para os irmãos. Talvez os irmãos já confessaram várias vezes, porque eu confesso isso para Deus. Que eu tenho dificuldade, mas que eu também não tenho prazer. Porque a minha dificuldade não pode ser um apoio para que eu, então, nunca vou ler, né? Não, tenho que buscar a mudar isso, né? E aí a gente vai, então, encobrindo essas coisas. E a gente confessa para Deus em oração, e confessa, mas a gente não vê que não mudou. E é isso que o seminário fala. Se tu vê que não mudou, então ali tem uma fortaleza muito grande. Tu precisa, então, compartilhar com alguém. Para que esse alguém, então, te abra a palavra ali, para que esse alguém, então, conte as experiências que ele teve, ore contigo, te exorte, né? Faça o que tem que fazer ali, a forma que Deus dirigia esse alguém, e te ajude, então, a mudar essa condição. Mas eu digo assim para os irmãos que orem para saber também, né, com quem vai fazer isso, para que a gente não exponha situações assim que são das nossas lideranças ou até próprias nossas, e depois essas pessoas venham expor a situação e a gente vai brigar com essas pessoas, ocupe, porque Deus pode permitir isso também. E o próprio seminário fala que Deus, para te quebrar mais, pode ainda permitir com que a pessoa exponha. Mas para evitar, né, ora então e peça para Deus, que normalmente a gente quer falar com aquele irmão que a gente tem mais comunhão, né, com aquele que está mais perto de nós, que a gente se identifica mais, e isso normalmente não acontece. E eu tinha um segredo, assim, que ainda é um segredo meu e de Deus e da pessoa, da minha infância, que era algo muito ruim, assim. E há 2 anos atrás também, mais ou menos, o Senhor falou para mim que eu precisava, que isso estava trancando várias coisas na minha vida e que eu precisava compartilhar isso com alguém. E quando eu pensei, era um assunto muito delicado, né? Para quem que eu vou contar isso? Porque, é horrível. Para quem que eu vou contar essa situação? E aí me veio uma irmã na cabeça, né? E aí logo falei com a irmã, então eu combinei com ela de compartilhar isso. E eu ouvi assim constantemente no meu ouvido, a gente compartilhou isso num micro-regional, e a irmã chegou 15 minutos faltando para começar, e eu queria 1 hora, né? Porque eu queria, assim, eu ouvia na minha cabeça o tempo inteiro Satanás falando que eu ia me endemoniar, que eu ia fazer fiasco, que eu ia passar mal, que a irmã ia contar para os outros, que não sei o quê. E assim me aterrorizava. Eu passei 1 semana de terror. E eu conversei com a irmã ali 10 minutos, que ainda deu tempo dela sair e fazer outras coisas. 5, 10 minutos nós conversamos ali, ela me falou o que tinha que me falar e aquilo saiu, assim, né? Foi pro ralo. Então, além de eu ter cometido um pecado, mas que Deus já me perdoou, mas eu precisava confessar, porque eu confessava para Deus, mas eu não conseguia receber o perdão de Deus. Eu não me sentia que recebia. Ainda Satanás me mentia de que eu confessando, eu não ia receber também. E ainda recebeu um carrasco ali de Deus, né? E foi totalmente ao contrário. Então, os irmãos não se sintam acanhados, assim, em compartilhar as fraquezas, porque seja a coisa mais horrível que tu fez ou que fizeram contigo, né? Ou espiritualmente o que está acontecendo agora, a gente precisa compartilhar para que a gente receba mais iluminação de Deus através dos irmãos também. Sharon, às vezes a gente tem aquelas situações, aqueles pecados que nós passamos, e a gente diz assim, Deus já me perdoou, tá tudo certo, eu já confessei, mas parece que aquilo é tão pesado que a gente fica assim, e se descobrirem? Gente, se descobrirem? Não, gente, se um dia aparecer, e se alguém um dia falar? Então a gente fica nervoso com aquilo ainda é um peso. E Deus diz que Ele vai transformar as nossas memórias num simples acontecimento que a gente não vai sentir nada. E por isso Deus, eu acredito, traz essa estratégia hoje. Hoje, que eu digo, através do material, partilhando as nossas fraquezas, que é uma orientação divina que nós temos, que graças a Deus o Senhor aí nos abençoou pelo ministério de recebermos isso, para que não fique pesado. E ver como é interessante, uma vez que a gente partilha, mesmo que com uma pessoa, a gente diz assim, ó, pronto, agora alguém já sabe. Então parece que agora é uma simples memória mesmo, não tem mais peso de emoções, né? Ou seja, o inimigo, o que tu vai dizer agora? Que os outros sabem? Já sabem, né? Tu vai dizer o quê? Que vai ficar todo mundo sabendo? Pode, se a pessoa que eu contei quiser contar para todo mundo agora também pode. Não é só mais meu, eu não estou mais trancado comigo as 7 chaves, tá? Agora está aberto, né? Então, tá aí.
Se o que Deus permitir de acontecer, vai acontecer, mas eu estou livre do peso. É uma simples memória. E assim Deus vai nos limpando, né? E como disse a Sharon, que a gente ainda precisa das manivelas para nos chegar até o material, temos aqui, né, o Educação Infantil, né? Perdoa o tio, não estou te chamando de manivela não, tá? Mas é só porque está aqui, né, já um material de Educação Infantil que a vinda daí deste nenê que está para chegar já fez com que vocês tivessem essa disposição de estudar o material Educação Infantil, Marcelo. Amém. Esse material é uma bênção que o Senhor nos deu, né? Porque nos ensina a não termos os mesmos erros, né? Que qual nós passamos anteriormente, os nossos pais também passaram, porque eu creio que os pais tentaram fazer o melhor, né? Mas eles não sabiam como fazer o melhor, porque não aprenderam pelos avós, não aprenderam pelos avós deles, enfim, né? É uma bola de neve, né? Então, quando o povo se afasta de Deus, né, vem toda a tribulação sobre o povo, né? Então, esse material diz que a gente deve inculcar nos nossos filhos, né? E é algo que também é difícil, que eu vejo assim, que tem umas fortalezas dentro de nós a respeito de aprender sobre este material, né? Tanto que esse material era para eu estar fazendo junto com a minha esposa, né? Já me expondo aqui também, né? E a gente não conseguiu fazer junto ainda, né? De sentar, ler uma página e comentar a respeito disso. É algo espiritual assim que tem trancado de nós, mas através de confessar hoje aqui para muitos irmãos, eu creio que vai romper, né? E isso nós vamos poder sentar, né? Porque às vezes a gente está no carro, a gente ouve o Educação Infantil assim, né? A gente vai ouvindo e o livro eu tenho lido assim sozinho, né? E tenho pegado algumas partes assim e visto assim a falha dos outros, né? Porque tu pega, começa a ler um material assim e o inimigo te traz a visão para fora, né? Não te traz uma visão para dentro. E a gente começa a ver erros que a gente recebeu dos nossos pais, dos nossos avós, quem era para nos proteger, né? Que não conseguiu fazer isso, quem era para nos suprir naturalmente não conseguiu fazer isso. E isso vai trazendo muitas dores e dificuldades. Em suma, sim, é Cristo que é o nosso suprimento, né? E tu tem que buscar em Cristo para te poder alimentar outra pessoa, né? E esse livro traz a respeito disso, né? Que tu tem que buscar sempre em Cristo, sempre no cabeça, para te poder passar uma coisa para o outro. Porque precisa de... O pai, por exemplo, né? Ele precisa suprir a casa naturalmente, né? Então ele vai o quê? Ele vai trabalhar? Não, ele vai para Cristo. E Cristo vai dar o sustento através de um trabalho, sim, através de um trabalho, né? Através do arranjo que o Senhor quiser, né? Porque muitos não trabalham naturalmente, que nem os missionários que a gente estava falando anteriormente, né? Mas trabalham espiritualmente, né? Porque Jesus falava, né? Meu pai trabalha e eu também, né? Então, para Deus, né, o trabalho missionário é um trabalho e Deus te remunera através do trabalho que tu faz, né? Que nem o irmão compartilhou esses dias, né, numa mensagem de edificação, que ele falou assim: se eu não pregasse, Deus não me dava o pão de cada dia, né? Porque ele me separou só para pregar, né? E se eu não pregar, então não vai vir, né, a bênção natural. Mas queria comentar isso desse material, né? Que nós temos que buscar em Cristo, assim, aprender de Cristo, e esse material nos leva aos pontos chaves da Bíblia, assim, que nós temos que inculcar aos nossos filhos e ser inculcado por Cristo também, para que a gente possa passar isso. Então tá aí, estamos chegando no finalzinho do nosso programa e a Sharon já separou uma mensagem aqui para nós, uma passagem bíblica, Sharon. Amém. Só para complementar então do material que o Marcelo estava falando, que diz que no versículo Deuteronômio 6:6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Então é isso, esse material, para resumir assim, né, ele fala só sobre obediência, né? E para os pais que querem assim uma
uma solução rápida, né? Eu vou dar a dica assim, eu estou ouvindo o CD e o Marcelo está lendo o livro. Então, vou dar uma dica rápida sobre o que eu tenho ouvido até esse momento no CD. É que para nós pedirmos, né, para os nossos filhos fazer algo, a gente precisa já ter feito isso, né? Então, não é aquele ditado que existe no mundo, né? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não, é faz o que eu digo e faz o que eu faço. Então, a gente tem que ter plena consciência de que se eu falo mal dos irmãos dentro de casa e os meus filhos ouvirem, eles vão falar também. Se os meus filhos verem eu batendo meu esposo batendo em mim, eles vão fazer isso também. Né? Então, tudo que eles verem a gente fazendo, eles vão fazer também. E se eles verem a gente buscando a palavra, indo nos cultos, eles vão também. Vai ter aquele momento, né, de que as crianças querem se mandar, querem se vestir sozinhas, elas querem fazer as coisas sozinhas, porque elas vão criando a sua própria identidade, né? Isso acontece. Mas quando a gente vai colocando a identidade de Cristo, isso vai mesclando também na criança. Então, ela não vai se automandar, ela vai saber que existe ali uma cadeia de autoridade, que existe Deus, né? Que mesmo que ela não goste do que o pai e a mãe mande fazer, ela sabe que é para Deus, né? Então, tudo que resume ali é a obediência. E a gente precisa ser obediente primeiro. Então, muitos filhos estão rebeldes porque os pais não são obedientes. Tá, então, gente, nós compartilhamos aqui com o Marcelo e com a Cheryl. Quero agradecer vocês aqui a disponibilidade de estarem participando com a gente, né? E nós vamos terminando o programa por aqui hoje, agradecendo também a tua companhia com a gente, aí toda sexta-feira às 22 horas e na terça-feira, na programação da TV aberta, a reprise do programa da sexta-feira anterior. Vamos fazer o nosso polegarzinho aqui? Tu também vai treinando aí, tá? Porque depois nós vamos te gravar para tu fazer divulgação do programa de Bem com o Pão, certo? Ficamos por aqui, gente, e até o próximo programa. TV Menorá apresentou De Bem com o Pão.